Eu vou iniciar com o tema Educação Patrimonial em Museus e vou apresentar brevemente, a gente não tem muito tempo e são estudos de caso um pouco, digamos assim, de uma amplitude bastante grande, que é o caso do Museu Paranaense, que está em Curitiba, no estado do Paraná, no Brasil, e o Museu Arqueológico Provincial de Alicante, que está na capital, né, que é da província, que é Alicante, na Espanha. Para vocês entenderem um pouquinho, né, como que é esse museu e tal, esse hoje é a sede principal do MARC, porque o MARC, além da sede principal, tem mais alguns polos que também pertencem ao museu hoje, que estão dentro da província, que daqui a pouco eu vou falar. Então essa é a sede onde se realiza e onde tem o departamento de didática, porque o MARC exclusivamente tem um departamento só para a área de educação patrimonial. O Museu Paranaense, para vocês terem ideia, o Brasil é um país continental, então é muito grande. Se vocês entenderem um pouquinho, está aqui no sul, no Paraná, e na capital, que é a cidade de Curitiba. Essa é a sede do Museu Paranaense. Ele é o terceiro museu mais antigo do Brasil. Tá? Só fica atrás do Rio, que infelizmente, né, teve um incêndio e aconteceu, e outro de São Paulo. E esse é o terceiro mais antigo. A gente já teve várias mudanças de sede, mas atualmente a gente está nesse edifício, que é um edifício histórico também, dos mais antigos da cidade. Então, um pouquinho para vocês entenderem o que é cada museu, o que tem, tudo isso. O Museu Paranaense ele tem hoje, atualmente, 143 anos de existência. Tá? Ele foi o primeiro museu do estado do Paraná. E atualmente, o terceiro no Brasil. Ele tem uma grande coleção, ele abrange estudos em várias áreas. Apesar de o forte dele ser a arqueologia, ele tem área de antropologia e também história. Então, tudo o que os acervos mais antigos que a gente tem, no caso do estado do Paraná, está nesse museu. Tá? Ele é grande, tem uma parte nova, a parte antiga, mas ele começa desde a época dos primitivos, tá? que habitaram a questão do Paraná, da época indígena e tudo isso, até o que a gente tem hoje. E o que a gente tem hoje? A gente não tem um setor de educação patrimonial. O que a gente tem é um departamento que se chama de mediação cultural. E nele sim a gente tem pedagogo e várias pessoas, né, de várias áreas que formam o que a gente chama de departamento de educação dentro do museu. Mas não é o nome do departamento seria esse, mediação cultural, porque o básico dele é essa formação para mediar tudo que é a questão de visitas do museu. O MARC, como eu tinha falado sobre localização, o MARC hoje a gente tem 3 centros que pertencem a ele. A gente tem o principal, que é onde está a sede do museu. A gente tem o Lucentro, que na verdade é uma cidade ibero, tá? Se vende como ibero-romana, mas nos últimos estudos já descobriu que todo renascimento é ibero. Então ela vem antes dos romanos, tá? É uma cidade, você pode visitar e tudo isso, é uma cidade ibero, que está aberta e tudo, e é um centro de pesquisa. E a gente tem La Ileta, que também é uma ilha, que está no município de Campeiro, que pertence também a Alicante. E essa ilha, que a gente não sabe até quando, porque, bem, ela se desprendeu do continente, já voltou, ela tem toda uma história. E agora a gente também pode visitar, ela é muito bem aberta também a visitação ao público, tem muitos eventos, eles fazem obras de teatralização também, para as pessoas irem e ver como viviam os ibéricos, como era o mundo ibérico. E se diz, né, segundo as pesquisas, aí a gente tem hoje um dos maiores, digamos assim, de tudo que a gente já descobriu sobre os ibéricos, a maior parte, os maiores vestígios estão nessa zona. Tá? Porque se entende mais ou menos que é onde tudo começou nos ibéricos, que é essa região aí. Basicamente essas 3 sedes. Antigamente o MARC se chamava Museu Provincial de Arqueologia e Belas Artes de Alicante. Ele ficou assim desde 1932. Essa sede, é o primeiro antigo hospital da cidade. Então é um edifício muito grande que foi feito para ser um hospital e depois foi todo acomodado para ser um museu. E com a nomenclatura que tem hoje de MARC, ele foi reaberto há 17 anos, tá? Ela foi refeita em 2002. Ele em 2004 ganhou o título de Museu Europeu do Ano. E isso foi uma grande vantagem para o museu, porque através disso se teve muitos incentivos para a pesquisa, tanto que eles realizam lá, que é forte e tudo isso.
E basicamente os estudos dele é arqueologia. Ele é um dos maiores e hoje mais aprofundados em termos de investigação arqueológica da Espanha. Tá? E ele tem os projetos de educação patrimonial desde 2005. Esse departamento de educação, ele é um departamento multidisciplinar, no sentido que tem uma pedagoga, um arqueólogo, um sociólogo, um antropólogo e historiadores e geógrafos. Ou seja, eles tentam trabalhar todos em conjunto e eles que elaboram os materiais didáticos. Os materiais didáticos são elaborados de acordo com, por exemplo, eles trabalham desde primária até a secundária, que seria, né, eu não sei como é que vocês fazem aqui, mas dos primeiros anos até o segundo grau, né, que eu não sei se aqui é ensino médio. Primário e secundário. Sim, igual. E o que eles fazem? Eles fazem toda uma elaboração de quem mais visita e aí a partir disso eles elaboram os materiais didáticos de acordo com todas essas áreas e além disso eles fazem a formação dos professores. Então 2 vezes por ano você tem oficina para levar os professores ao museu e tudo isso e antes que os alunos vá, que eles tenham a formação inicial. Essa formação geralmente é 1 semana, tá? 2 vezes a 3 vezes por ano. Varia um pouco o calendário. Mas os professores também, aí tem um material que é elaborado para o professor, diferente do que é para os alunos. Mas digamos assim, a primeira formação é para o professor, para depois ir para o aluno. É um departamento muito dinâmico por ter tudo isso, né? Os conceitos fundamentais que a gente usou, que eu trabalho no desenvolver dessa pesquisa, foi alguns conceitos para chegar na educação patrimonial. Isso baseado nesse estudo desses 2 museus, tá? O que mais a gente viu no estudo, né, a gente está falando de uma pesquisa de 5, 6 anos, e basicamente são alguns conceitos que surgiram de tudo isso que realmente tem lá, que seria a interpretação, conceito de lugar, a gente está abordando aí o conceito de lugar no sentido geográfico, tá? Memória, história, lugares de memória, identidade e patrimônio. Basicamente, os conceitos fundamentais que se usou, tá, foram esses conceitos. Por que interpretação? A interpretação, porque a gente viu o que muito tinha, pelo menos nos 2 casos, é que se confundia muito o que era informação e o que era interpretação. Tá? Então, o que é informação? É quando você apenas oferece os fatos. O que é interpretação? É quando, de algum modo, você faz com que as coisas gerem algum significado, tá? Então, que provoque algum sentimento, que seja bom, que seja ruim, mas digamos que tenha alguma expectativa em quem está fazendo a visita. Nem todos os museus têm os 2, tá? Dos estudos de caso, o do Brasil a gente trabalha ainda mais com informação. Por mais que a gente tente, a interpretação ainda é um pouco complicada, porque a gente não tem também tanto financiamento. Tá? E aqui de Alicante, ele já, como tem uma formação do professorado, a gente acaba tendo mais a questão da interpretação é um pouco mais forte. Todo mundo tenta, né? Mas geralmente a gente é muito limitado por recursos e várias outras coisas que dependem. A questão do lugar. A gente trabalha com a categoria de lugar, porque a gente entende que o lugar, no termo geográfico, ele é o centro de significado, onde se constrói uma experiência. Então a gente entende que o museu é um lugar, tá? Isso no contexto de conceitos geográficos, tá? Então a gente trabalha na categoria de lugar e não de espaço, porque o espaço é muito mais amplo do que o lugar, a categoria geográfica. Então basicamente a gente entende o museu como um lugar. A questão da memória, que isso é fundamental da gente ter no museu. A gente basicamente entende a memória como algo vivo, que está em ação, tá? Que é carregado de sentido e tudo isso, e a questão de estabelecer sempre o vínculo do passado com o presente, mas ser algo vivo. A questão da história, que diferentemente do que muito se usa história e memória, e quase que sinônimos, a gente entende como algo muito diferente. A gente entende isso no decorrer da pesquisa, né? A gente já entende a história como um conhecimento do qual você busca inteligibilidade, mas muitas vezes a história é baseada nos fatos, né, no que são os documentos e tudo isso. Então é diferente da memória, que a gente considera algo extremamente mais vivo, tá? E dentro de tudo isso, a gente fala, mas então o museu, o que ele é? Ele é a memória ou é a história? Ou é os 2? E depois de muita pesquisa,
Eu cheguei na teoria do Nora, tá? O Pierre Nora ele trabalha a teoria dos lugares de memória, tá? E ele justamente fala sobre isso. Hoje a gente não tem mais vivo um lugar totalmente vivo de memória, como a gente também não tem um lugar que é só história, que já... Então o que a gente tem hoje? A gente criou o que a gente chama lugares de memória, que são construções históricas, mas que são lugares com sentidos. Então, nesse sentido, ele se entende aqui o museu como um lugar de memória, tá? Que é uma teoria, depois quem quiser se aprofundar um pouco, é do Pierre Nora, que é muito interessante, está sendo muito difundida hoje na atualidade. A identidade, que faz parte, né, do tem que ter, que é um conceito também muito amplo, tudo isso, e que envolve a questão toda da memória e tudo isso, mas principalmente a questão da conexão, de entender um pouco quem você é e de onde você veio. E aí, de tudo isso, a gente tem a questão do patrimônio, né, que nada mais é que um instrumento de representação. O patrimônio que vem da questão de poder, que vai mudando no decorrer do tempo, e hoje a gente tem isso como um instrumento, né, como parte da história dos lugares dos habitantes, mas que nem sempre foi assim, porque a gente sabe que o patrimônio no começo vem muito ligado à teoria do poder e tudo isso, e desde quando começa. Mas a gente entende aqui como a parte da história dos lugares e dos habitantes, ou seja, ele é mais ou menos a conclusão de tudo. Então, de tudo isso, a gente, nessa pesquisa, o que entende a educação patrimonial é como uma prática educacional institucional que permite o desenvolvimento de ações pedagógicas, sempre com abordagem interdisciplinares. Tá? O que a gente entende? A gente entende como um modo de ensinar, mas não só ensinar, de aprender e de valorizar. Porque não é sempre tem que ter os dois lados, tá? Tanto que não é só quem está passando a informação que geralmente se aprende muito também. A questão do pertencimento, tá? Você começar a ver aquilo que pertence também, começar a se identificar, a identidade, a valorização da memória e da história, que é as duas coisas que estão presentes. A educação patrimonial, no Brasil, a gente não é tão antiga, a gente vai começar em 1983, faz 36 anos, quando a museóloga Maria de Lourdes Pereira Horta, ela introduz o primeiro seminário de uso educacional de museus e monumentos que foi realizado no Rio de Janeiro. A partir daí começam-se as ações realmente de educação patrimonial, que é baseado no modelo da Inglaterra, que ela levou. Mas esse foi o primeiro evento que a gente tem que vai abordar a educação patrimonial, e depois vem o IPHAN, que é o que hoje é muito forte e trabalha muito a questão do material e do imaterial. A gente antes do IPHAN, que tinha o SFAM e vários órgãos, eles começaram a ter atividades, mas a gente não entendia como um projeto de educação patrimonial, mas sim como todo projeto que se fazia tinha uma ou outra atividade, mas não entendia a educação patrimonial como um projeto composto. Aqui é uma história mais larga, estou, digamos, dando uma pincelada. A Espanha, do mesmo jeito, tinha muitos projetos, mas a educação patrimonial só vai se fortalecer em 2010 com o projeto do Observatório da Educação de Patrimônio da Espanha, que é forte até hoje. Ele é fundamentado pelo todo que é a União Europeia, um projeto da União Europeia, e basicamente é o que mantém hoje todas as ações de educação patrimonial da Espanha. Tá? No Museu Arqueológico de Alicante, eles já fazem 14 anos, e também é bem voltado a isso, embora o museu, por ser provincial, quem mantém ele é a província, então é a província de Alicante. Tá? A Espanha, como as comunidades são autônomas, eles têm muita autonomia nesse sentido. Elas não dependem tanto do país em si, acaba que cada comunidade tem seus projetos e seus... Basicamente o que eles fazem então? Educação formal, formação de professores, acessibilidade é um dos itens mais fortes para eles, os projetos de acessibilidade. Lá hoje se atende a qualquer público com qualquer deficiência. Todas as obras estão em braille, todas as obras têm acompanhamento para qualquer tipo de, inclusive para deficiência intelectual. Tem visitas também voltadas para isso. Então, hoje o cargo-chefe deles está mais na educação patrimonial voltada à acessibilidade, que todo mundo tem acesso ao museu. Que entra aí a questão da responsabilidade social, que nesse caso eles têm um projeto que quem está, por exemplo, crianças que estão no hospital não podem ir até o museu. Eles fizeram réplicas e levam o museu até essas crianças, que é um projeto muito interessante, que também é financiado pelo que seria o município e a governação.
Tá? Então, basicamente, a conformação da educação patrimonial, tá? Que a gente, desse estudo, desses dois museus, ela se forma de acordo com esse gráfico. Ela parte do lugar, que seria o museu, a gente tem que entender a memória, a história, chegar no que é os lugares de memória, a questão da identidade do patrimônio e daí formar a educação patrimonial. Esse é um gráfico, resumidamente, só que isso envolve muita pesquisa. Então, basicamente, é um resumo do que seria o que a gente, né, basicamente está isso. Aí eu vou entrar no que é a pesquisa participante, né, que é o cargo-chefe aí de como foi feito isso. A pesquisa participante, ela vai entrar primeiro na sociedade norte-americana. Então, ela vem num contexto muito americano, e aí ela é chamada pesquisa-ação. Esse contexto americano, quando ele vai para a América Latina e é introduzido na América Latina, ele muda e eles colocam pesquisa participante. Por quê? Porque quem introduz isso no âmbito educacional do Brasil é o Paulo Freire. Então ele vai vir com toda a filosofia dele, com toda a questão dele da participação, das pessoas simplesmente fazer parte de um contexto, né? Não é só eu passo e o outro refém, é a questão do global, todo mundo aprende. Que é a questão, então muda esse nome, mas na verdade a pesquisa participante e a pesquisação são frutos, o que muda é só que a questão da anglo-saxônica ou não. Tá? Ela é uma abordagem metodológica e quando a gente fala que você trabalha com observação participante, a observação participante na verdade é um instrumento que faz parte da pesquisação. Então, o que foi usado basicamente? Foi usado a pesquisa, a estratégia da pesquisa foi qualitativa, porque é uma pesquisa qualitativa. O método foi a pesquisa participante, a técnica, a observação participante. Por quê? Porque quando você trabalha num lugar como um museu, você não pode ir e impor as coisas. Então, o princípio de tudo é você observar e, a partir disso, anotar tudo que você vê e acompanhar. Tá? Esse acompanhamento do Mark por mais ou menos um ano, e lá no Museu Paranaense também, acompanhamento de muitas visitas, de tudo isso, de observação e anotação e tudo isso. Tá? Foram várias, além de entrevistas e tudo isso. É uma abordagem interdisciplinar, porque é ver além do olhar de qualquer disciplina, é ver no olhar geral. Grupo de informantes, que foram feitas pesquisas mesmo, de fazer entrevista e tudo isso, foram 100 alunos do Mark. 150 no Museu Paranaense e todos os professores que levaram os alunos e os técnicos dos museus que trabalham nos departamentos também foram entrevistados. Então foi usado basicamente levantamento, entrevista, revisão de documento, análise do material didático, diário de campo, tudo o que se fazia, escrevia, caderno, escrevendo as impressões e depois organizar tudo isso. Tá? É bem complicado. E o conjunto de informantes, basicamente, todos os responsáveis dos projetos nos dois museus. Os alunos, tá? Nesse caso foi fundamental e médio, porque não tinha como fazer com todos, era muita coisa. E professores participantes das sessões de aperfeiçoamento. E tá, o que se viu de tudo isso? O que se viu que são casos totalmente diferentes. Tá? Até por uma questão burocrática e administrativa, é totalmente diferente do que seria o Brasil e a Espanha. O envolvimento das pessoas, você vê que dos dois departamentos, eles querem sempre produzir o máximo possível, só que com tanta limitação, um consegue mais do que o outro. Por exemplo, lá a gente não consegue ter uma qualidade, todo o material didático que a gente consegue aqui, porque aqui se tem financiamento só para isso. Então, a gente viu que também falta um pouco ainda de vinculação entre a ação e a Plates. Por quê? Porque ainda se vê muito a visita no museu como uma visita para o estudante, como eu vou fazer um passeio, tá? E não se vê muito como uma aula, como um aprendizado. Então, precisa-se antes, talvez, o que o Mark está tentando fazer é trabalhar o professorado antes dos alunos. Porque o professor precisa ter a consciência a consciência histórica, o entendimento antes, para conseguir passar e não fazer, vou fazer um passeio, todo mundo vai porque quer fazer o passeio, porque a gente vai sair da sala de aula. Nos dois museus tem essa realidade, tá? Embora em casos distintos, os dois ainda têm essa deficiência, porque como a gente viu, na verdade é uma temática nova em muitos países, a gente tem muito ainda para desenvolver. Tá? Os aspectos pedagógicos, o que se viu? Ainda se busca muito a questão da transmissão do conteúdo.
E a gente ainda pensa muito na questão só de recuperação e memorizar. Ah, porque isso é de tal século, não sei o quê, mas não entender por que aconteceu aquilo. É um novo modo, né, a ver a aprendizagem no contexto e fazer com que os alunos se interessem mais. Isso falta muito. A gente ainda vive nessa questão da memorização e tudo isso, infelizmente. Buscar informação mais reflexiva, né, o papel mais ativo, fazer quem vai e visita esse museu participar e querer. E principalmente ele vai ser um multiplicador. O que aconteceu é que a gente fez várias entrevistas, é que o aluno vai e quando ele realmente sente coisa, ele mesmo faz depois levar os pais, levar o irmão, que não, olha que interessante, a gente mora aqui, a gente nunca foi lá, eu quero fazer parte. Então assim, ele é um multiplicador, tem que ter essa consciência. E isso também continuar a melhoria na formação dos educadores. E bem, em suma de tudo, para a gente terminar, porque a gente tem várias apresentações ainda, a educação patrimonial tem que ser entendida como uma forma de diálogo, tá? Com diálogo com as várias, tá, multifacetas, com as várias áreas. A educação patrimonial não é só da pedagogia, não é só da história, não é só da geografia, tá? A gente não vai no museu e leva o aluno de geografia para ver só a parte de geografia. A gente tem que ter a história do mundo, que as áreas têm que se encontrar e têm que trabalhar em conjunto. Talvez essa foi a principal questão que a gente percebeu e deixar um pouco essa ideia do que não, a gente só vai porque eu sou professor de uma área, eu só tenho que fazer isso. É um pouco, eu vou encerrar por aqui, porque é uma temática bem ampla, que vocês vão estudar bastante coisa ainda, e aí a gente já vai para a próxima apresentação.